Oi, pessoal. Continuando, né, a nossa aula, estamos aí na etapa 3 das atividades propostas aí para o mês de outubro. Então, continuando a nossa atividade, nós estamos lá na página, finalzinho da página 8 do material Aprender Sempre, de língua portuguesa, referente ao segundo bimestre. Acompanhem a leitura e, na sequência, a professora vai explicar as atividades. Leia atentamente a redação nota 1000 no Enem 2014, observe a organização dos parágrafos, o posicionamento da autora do texto e o modo como cada ideia é construída. Título: Por um bem viver. O ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com suas questões referentes à infância. Desta forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. É importante pontuar de início que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para sua faixa etária. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por desvalorizar a cultura imaterial passada através das gerações, como as brincadeiras de ruas e as cantigas. Prova disso são os dados da Unesco, afirmarem que cerca de 85% das crianças preferirem se divertir com objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo desde a infância. É fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construído na atualidade. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente, para fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da melhor forma com o consumismo. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si, como também o Brasil. É preciso que o governo atue iminentemente neste problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a terem um maior hábito de ler, através de concessões fiscais às famílias mais carentes, em livrarias e papelarias, distando um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Após a leitura atenta, responda aos exercícios. Qual é a ideia principal apresentada pela autora? Então, vamos lá, pensando, o que é a nossa ideia principal? A ideia principal não é aquela que em torno dela todo o texto se desenvolve? Beleza. Então, qual é essa ideia que a autora escolheu e em torno dessa ideia todo o texto foi desenvolvido? Então, é a mesma coisa que nós vimos nas aulas anteriores. A diferença é que nas aulas anteriores a resposta estava nas alternativas. Eu tinha que assinalar. Aqui eu vou ter que escrever, né? Eu vou ter que procurar a ideia, ler, procurar a ideia central e transcrevê-la com as minhas palavras na atividade. 3. A autora usa fortes argumentos para defender seu ponto de vista. Aponte quais argumentos foram utilizados. Então, o que é o argumento? Tá? Primeira coisa, eu tenho a minha ideia principal ali. E eu vou defender essa ideia. Para eu defender, eu preciso usar argumentos. Tá? O que são os argumentos? São as informações que eu vou utilizar para tentar convencer outros de que aquilo que eu estou escrevendo é o correto,
que a minha ideia, o que eu penso a respeito é o correto. São os nossos argumentos. Então, lá do segundo parágrafo, qual é o argumento que ela usou? Você vai destacar aí. No terceiro parágrafo, qual foi o argumento utilizado? 4. As escolhas das palavras valorizam a construção do texto. No caso da dissertação por um bem viver, o tema tratava da publicidade infantil. E, para tanto, a autora selecionou termos para se referir aos sujeitos em questão. Indique que palavras foram utilizadas para este fim. Então, vamos lá, ó. Olha o que ele está falando. As escolhas das palavras, elas valorizam o texto. Então, conforme eu escolho as minhas palavras, o meu texto ele vai sendo o quê? Valorizado, tá? A autora, ela tratou no texto da publicidade infantil. Mas ela não ficou falando toda hora, publicidade infantil, publicidade infantil. Então, quais foram os termos, quais foram as palavras que ela foi usando neste texto para falar da publicidade infantil, para se referir a essa publicidade infantil? Que quando eu lia a palavra, eu conseguia identificar que ela estava falando da publicidade. Dando sequência a mais um vídeo. Nas aulas anteriores, a professora explicou, fez a leitura dos textos, explicou as atividades e também deixei algumas atividades para que vocês fizessem sozinhos, tá? Que vocês pudessem fazer a leitura e vocês conseguissem aí responder sem a professora estar orientando a leitura. Hoje, a nossa proposta é lá no caderno, Aprender Sempre, na página 14, como nós trabalhamos aí com a identificação das ideias, né, da ideia principal, identificação das ideias secundárias, a seleção dos argumentos, dos textos. Hoje nós vamos trabalhar com a produção textual. Para isso, vocês vão perceber aí na página 14, existe uma coletânea de textos. Então, o material ele vai apresentar para vocês alguns textos. Nós temos aqui o primeiro texto, depois a gente tem o segundo texto e o terceiro texto. E na sequência vem a proposta de redação. Então, após eu ler os 3 textos, tá? Eu vou para a minha proposta de redação. Em 2020, a pandemia do coronavírus fez inúmeras vítimas fatais mundo afora. Neste contexto trágico, muitos profissionais da saúde, entre eles médicos, morreram atendendo os pacientes enfermos pela doença. Além disso, muitos médicos relataram que nunca tinham trabalhado tantas horas a fio dentro de hospitais, dedicando-se aos pacientes. Considerando a leitura dos textos motivadores e as reflexões a respeito da condição humana do próprio médico, produz uma dissertação argumentativa na norma padrão da língua portuguesa, defendendo o seguinte tema: a importância de se formar bons médicos. Abaixo há 2 espaços. O primeiro para a realização do rascunho e o segundo, né, para passar o texto a limpo. Essa última informação vocês não precisam, porque vocês não estão com o material impresso, tá? Então, essa última informação vocês descartam. O que nós vamos fazer? Vocês vão produzir um texto dissertativo com o tema a importância de se formar bons médicos. O que é um texto argumentativo, uma dissertação argumentativa? Você vai defender uma ideia, tá? Esse texto, ele tem que trazer argumentos confiáveis, argumentos de segurança. Eu não posso simplesmente falar porque sim ou porque não. Tem que ter argumentos confiáveis. Esse texto é uma dissertação escolar, eu tenho que fazer em terceira pessoa, eu não posso fazer em primeira pessoa, porque primeira pessoa é artigo de opinião, aqui nós estamos falando de uma dissertação escolar, tá certo? Então, esse é o momento de vocês pensarem em tudo aquilo que a gente leu, em tudo que nós trabalhamos, pensar na situação atual que estamos vivenciando e colocar no papel aí a sua dissertação. A professora está à disposição. Quando precisarem, podem me mandar mensagem. Eu estarei respondendo e auxiliando aí de forma individual cada um de vocês. Beleza? Então, por hoje é só. Abraços a todos e
Até a próxima!